Bem-vindos! Esta é a apresentação do trabalho de Introdução à Criptografia Moderna requisitada pelo professor Rui de Queiroz, da UFPE. O objetivo do trabalho é a implementação do back-end de um gerenciador de senhas seguro, de acordo com a documentação do professor Dambonet, da Universidade de Stanford. Somos os alunos Leandro de Andrade Moura, este que apresenta o vídeo, e Carlos André Batista, aluno da pós-graduação do professor Rui. Começaremos esta apresentação explicando o conceito de keychain. E para isso vamos dar uma olhada na documentação do próprio professor Dambonet. Na introdução ele explica a necessidade de um gerenciador de senhas seguro, dado que atualmente um usuário ele tem acesso a vários domínios e a cada domínio desse costuma-se ter uma senha diferente. Portanto, é muito trabalhoso para o usuário decorar todas as senhas, o que seria facilitado se ele só precisasse decorar apenas uma senha, que seria a senha do chaveiro, que seria o keychain. E esta keychain daria acesso a ele a uma tabela com a key, que seria o domínio, e os valores, que são as senhas dos domínios. Naturalmente, não podemos armazenar esta tabela de forma pura em disco, porque seria muito trivialmente atacado por qualquer tipo de atacante. Então, temos que usar primitivas criptográficas para garantir que esta keychain será segura e íntegra. A keychain será implementada pelas funções init, get, set, dump, remove e load, que serão futuramente apresentadas, assim como suas implementações. A integridade é garantida através da proteção contra os ataques de rollback e de swap. O ataque de rollback consiste no ataque em que o atacante ele guarda uma informação antiga do keychain, porém válida, e assim que o usuário atualiza aquela keychain, o atacante retorna à versão anterior. Assim, o usuário é prejudicado, porque uma vez que ele tenta entrar num site em que ele atualizou sua senha, ele usará a senha antiga e o site negará sua entrada. O ataque de swap é o ataque que consiste no atacante trocar as entradas de uma das colunas da tabela. Então, por exemplo, tocando o Amazon.com pelo exemplo.com, o Amazon seria relacionado com a senha 1234 e o exemplo.com seria relacionado com essa senha, o que novamente fere a integridade do keychain, e assim o usuário é prejudicado. Então são duas coisas que nós queremos evitar e são de fato evitadas através da implementação segura destas funções que foram implementadas por nós. Vamos agora à implementação do gerenciador de senhas em si. Começamos aqui carregando a lib fornecida pelo professor Dambonet, que podemos ver aqui, esses dois arquivos. E nessa lib carregamos todas as primitivas criptográficas necessárias para a implementação desse gerenciador de forma íntegra e segura. O próprio professor Dambonet recomenda várias vezes que não implementemos por nós mesmos nossas próprias primitivas criptográficas, porque isto é uma coisa muito perigosa de se fazer, que carreguemos primitivas criptográficas de locais em que foram exaustivamente testadas e comprovadas como seguras, que se conheça pelo menos as suas fraquezas. Então é isso que nós fazemos ao carregar as primitivas do Dambonet. Aqui está de fato a implementação da nossa keychain. Começamos declarando-a e declarando uma variável chamada priv, que tem as seções secrets e data. No secrets guardamos a master key, que é uma versão criptografada do password do usuário, e o salt, que é uma informação utilizada para garantir a integridade do sistema. Futuramente será apresentado como essa informação é usada.
Guardamos também na seção data a versão, que nesse caso é puramente informativo, e a própria tabela, que é o KVS. Aqui é a tabela de senha, de domínio, valores e hashes. Futuramente também será explicado. Como variáveis globais, temos o max PW em bytes. Essa variável aqui é responsável por garantir que todas as senhas, todos os valores de senhas têm um valor constante, para desta forma a gente não vazar o tamanho de senha nenhum. Todas as senhas terão um valor constante, que será de 64 bytes. E esta flag aqui indica quando o nosso sistema estará pronto para uso. Ela será setada como verdadeira nas funções init ou load. Aqui temos as declarações das funções do nosso keychain, que foram já previamente apresentadas aqui. Adicionalmente, temos duas funções que ajudam a garantir integridade: calcula total atualizações e calcula checksum. Essas funções estão aqui implementadas. Futuramente veremos elas com mais detalhes, porém agora nos ateremos a saber que estas funções auxiliarão na garantia da integridade do sistema. Vamos passar agora para a função keychain.init. Ela recebe o password do usuário que deseja iniciar uma nova tabela de gerenciamento de senha seguro íntegro. Processaremos um novo SAL específico para aquela senha, e aqui nós usamos essa função KDF, que pega o password dado pelo usuário e o SAL gerado aleatoriamente, e guardamos a master key, que será a senha de fato usada para as funções criptográficas. Não é aceitável guardar a senha fornecida pelo usuário em disco. Isso é algo que pode comprometer totalmente a segurança e integridade do nosso sistema. Portanto, o que nós estamos guardando é a master key, não a key, de fato, a senha de fato do usuário. Na keychain.load, nós recebemos o password do usuário, a representação do banco de dados do disco que nós temos que carregar para o nosso sistema, e o Trusted Data Check. Estas duas informações aqui são guardadas pelos usuários, mas especialmente ela deve ser guardada em um local seguro, que não seja acessível por nenhum atacante. Isso é uma requisição do próprio Doublenet, porque se um atacante tem acesso à alteração desta informação, não é possível nós garantirmos a defesa contra ataques de rollback. É justamente essa informação que nos dá a defesa do ataque de rollback. O que nós fazemos? Nós carregamos o banco de dados guardado em disco para esta variável dados, calculamos o Trusted Check Data desse dado atual e verificamos se ele é igual ao Trusted Data que estamos com ele atualmente. Então, se forem iguais, é porque não houve nenhum ataque de rollback, portanto, o checksum é válido. Caso contrário, nós lançaremos a exceção checksum inválido e abortaremos a função. Caso não seja abortada, verificamos se a senha fornecida pelo usuário é igual à senha guardada no banco de dados. Para isso, nós recalcularemos a senha calculada a master key calculada neste dado no início aqui, na primeira vez que o usuário inicia a função. Através desse cálculo, se ele for igual a master key, significa que o usuário é autêntico, então ele pode ter acesso ao banco de dados. Caso ele tenha acesso ao banco de dados, nós jogaremos tudo que tiver em dado.k na data
no priv.data.kvs, que é o nossa tabela em si, e setaremos a variável pronto para true, ou seja, e retornaremos verdadeiro. Caso contrário, retornaremos falso. O usuário pode tanto ou acessar o banco de dados através do init ou acessar o banco de dados através do load. Isso fica a escolha dele. Caso ele já tenha um banco de dados inicializado. Bem, aqui está a nossa função dump. A função dump ela tem como função pegar todo o dado, toda a tabela e salvá-la na matriz e pegar a informação necessária para garantir integridade e também jogar na matriz. Então temos aqui duas coisas. Temos os nossos dados criptografados na matriz, na posição 0 da matriz, e temos aqui a informação de garantia de integridade armazenada na matriz, na posição 1 da matriz. Retornamos essa matriz. O responsável pelo gerenciamento dessa matriz é o front-end, que não é o nosso trabalho. Ele deve guardar essa informação em disco, e essa informação aqui é o Trusted Data Check, que deve ser guardado em local seguro para garantir a integridade. Basicamente é isso que a função dump faz. A função cache.set ela tem o objetivo de pegar o nome do domínio e o valor e inserir na nossa tabela. Para isso, ela calcula o HMAC do domínio, porque não é nossa intenção guardar o domínio puro, então nós utilizamos a senha junto com o nome do domínio para termos uma hash desse domínio e assim guardarmos a hash que não liberará a informação para o atacante, e também calcularemos uma cifra através da master key. Essa cifra nos auxiliará futuramente, nos auxiliará quando formos encriptografar o valor da senha. Esta função daqui, string to pad bit array, é uma função responsável por aumentar o tamanho o valor da senha de forma padronizada até um dado valor, que é o valor definido pela variável global maxPW em bytes. Esse vezes 8 aqui é para transformar 64 bits em bytes, porque aqui essa entrada aqui é em bits, então por isso o vezes 8. Então com isso nós garantimos que o valor passado aqui seja padado, digamos assim, ele seja adicionado um valor padrão que essa função reconhece, e que esse valor padrão e que esse novo valor aqui terá 64 bytes. Então, dessa forma, nós para adicionarmos o domínio, nós verificamos se o domínio não existe. Mas nós não vamos procurar pelo domínio, mas sim pelo HMAC do domínio que foi calculado aqui. Buscamos esse HMAC e se não encontrarmos na nossa tabela, a gente adiciona um novo HMAC e setaremos a quantidade de update dele para 0. Caso contrário, nós simplesmente aumentaremos o update dele, usaremos aqui a função encryptGCM, que pega a cifra calculada aqui e pega o valor para dado, né? O valor com o pad, que tem 64 bits, e retornaremos para cá, para o valor. Então dessa forma nós não guardamos a senha de forma pura, nem a senha de forma com o pad. Nós guardamos a senha de forma encriptografada por essa função. Esse checksum aqui, ele utiliza a função calcula checksum com o nome do domínio, valor que foi calculado aqui, e o private data update, esse valor aqui. Com isso a gente armazena esse valor aqui para garantir futuramente a integridade, como veremos na função get, que afinal é agora. Na função get,
nós calculamos o HMAC, procuramos por esse HMAC na nossa tabela. Se nós não encontrarmos o HMAC é porque o usuário está procurando um domínio que ele não tem na tabela, então retornaremos null. Desculpe. Caso contrário, nós sabemos que aquele HMAC é válido, então podemos retornar a senha. Aliás, essa é a função do JET. Ele é uma função que recebe o nome do domínio e retorna a senha. Uma vez que encontramos o HMAC do domínio, que foi calculado aqui, nós calculamos novamente a cifra, que é uma informação auxiliar para essa função daqui GCM. Nós decriptografamos nosso valor junto com o valor da cifra. A gente decriptografa e dessa forma temos o valor de cifra, que é este valor aqui, aliás, é esse valor aqui, e utilizamos essa função aqui, string from para dead bitrate, decifra, para nós retornarmos ao valor original. Ou seja, se a gente tinha antes o pad, aqui a gente usa essa função daqui e ela nos retornará esse valor original. E é esse valor original que nós retornaremos. Utilizamos esse if aqui para checar se não houve nenhum tipo de ataque. Então esse if aqui, ele usa novamente essa informação aqui que nós calculamos para garantir integridade, e nós vemos se essa informação bate com a informação armazenada na tabela, e a tabela é íntegra, já que nós garantimos a integridade dela ao carregá-la, né? Se ela é íntegra, então o checksum dela também será íntegro. Então dessa forma a gente garante duplamente que os valores são verdadeiros e cada um vai estar alinhado com cada key vai estar alinhada com seu respectivo valor. Caso contrário, isso aqui vai lançar uma exceção e a função será abortada. Retornaremos assim que é a função do JET. Keychain.remove, ele simplesmente pega o nome do domínio, uso a função HMAC para achar o HMAC do domínio, procura esse HMAC na tabela. Se acharmos, nós simplesmente deletamos esse HMAC. Retornaremos true para informar que o valor foi deletado, false para informar que o valor ele não foi encontrado. Retornaremos o keychain e aqui retornaremos o keychain para o front-end, e aí já não é nosso trabalho. E assim finalizamos a apresentação da implementação do nosso back-end do gerenciador de senha seguro. Aqui está um documento fornecido pelo próprio DoubleNet para nós podermos testarmos se todas as nossas implementações estão corretas. Então vejam que nós carregamos aqui todo o código em JavaScript todo o código do JavaScript do Password Manager, criamos um novo usuário, criamos uma nova senha, iniciamos uma nova keychain, atualizamos essa keychain com valores, deletamos, removemos, enfim, fazemos todas as operações necessárias para testar as funções por nós implementadas, as funções necessárias que a própria documentação do DoubleNet requer que nós implementamos. Então vamos lá, vamos testar. Sim, eu estou carregando, testando. Funcionou, então todos os testes foram feitos, inicialização, checando nota, enfim, todos os testes foram passados. Bem, desta forma nós demonstramos a implementação do gerenciador de senha seguro
demonstramos nossa proteção contra o ataque de rollback e ataque de swap, demonstramos as nossas implementações das funções e finalizamos a apresentação do trabalho. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Obrigado a todos. E até a próxima, gente. Tchau.